Bom dia com alegria, bom dia queridos amigos, ouvintes da Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida, que só traz notícias boas, que te incentiva a ir em frente. Nós da Rádio Mundial temos muita alegria e satisfação de ajudar a todos através das ondas sonoras aqui do rádio, trazendo fé e esperança. Eu sou a doutora Ana Clélia Matos, eu sou médica, homeopata, pratico a medicina chinesa. Estou aqui com vocês todas as terças-feiras, das 8 às 9 da manhã, pontualmente. Visitem o meu canal no YouTube, inscrevam-se no canal, coloca a ativação dos sininhos. Todas as semanas, ou pelo menos cada 15 dias, tenho colocado novos temas no canal. Também no Facebook, página pública, doutora Ana Clélia Matos, inscrevam-se. É com muita alegria e satisfação que eu trouxe a semana passada, para quem não escutou o programa semana passada, esse programa está no meu canal do YouTube, onde eu entrevistei um jovem pesquisador, radiologista, ele não é médico, então muita gente depois do programa me escreveu, mas como eu posso marcar consulta com o Vinícius? Não, o Vinícius não é médico, o Vinícius é um estudante de radiologia, já se formou e foi fazer um trabalho no Hospital do Câncer de iniciação científica e acabou propondo uma pesquisa sobre espiritualidade e ciência. E é sobre esse tema que eu gostaria de continuar falando com vocês hoje, porque o programa foi muito ouvido, a audiência bateu recordes, o YouTube, Facebook com muitos likes, e é um assunto curioso, né? Eu acho que essa relação médico-paciente, ela se intensifica a partir do momento que o médico aborda a espiritualidade durante a consulta. É lógico que isso não é o comum, e infelizmente deveria ser, mas não é. Há muitos e muitos anos, no atendimento no meu consultório, eu tenho perguntado na ficha de anamnese, a minha secretária, na hora que ela está preenchendo a ficha, ela pergunta qual é a religião. E é impressionante como tem pessoas que ainda não têm vergonha. Não é que a pessoa não tem a religião. Ela tem, mas ela tem vergonha de dizer. Depois lá, pessoalmente, na minha sala, só eu e ela expõe que ela tem religiosidade, que é X, é Y. Qual é o problema de você expor num cabeçalho onde você coloca a sua profissão, a data do seu nascimento, onde você nasceu, dizer qual é a sua espiritualidade, né? De que forma? Então, nos últimos anos, a espiritualidade ela vem sendo um tema central na medicina de inúmeras mesas, palestras, congressos, de diversas especialidades. Os grandes centros médicos do mundo já estão incluindo as questões espirituais no tratamento, inclusive permitindo que profissionais do Reiki, de cura prânica, de terapias crânio-sacral, as pessoas que vão orar, né? As pessoas que vão até os quartos dos pacientes para fazer oração. Então, a espiritualidade ela está se inserindo aos poucos dentro da medicina. Então, assim, ao mesmo tempo, vem existindo um crescimento exponencial de artigos publicados sobre o tema medicina e espiritualidade no mundo todo. Se você fizer uma busca rápida, você vai ver mais de 10 mil resultados desse termo espiritualidade em todas as línguas, sendo que mais da metade dessas publicações aconteceram nos últimos 10 anos apenas.
Então, nós estamos aí iniciando a Era de Aquário, século 21, onde isso vai ser um tema frequente, onde realmente nós estamos num movimento muito acelerado de medicina e espiritualidade. E apesar de muitas divergências, de muitas críticas, nós podemos dizer que a espiritualidade, como a dimensão do ser humano relacionadas a questões como o significado, o propósito de vida da sua vida, é uma dimensão que reflete sobre o sentido do indivíduo, o sentido existencial do indivíduo, e que pode ser muito buscada através das religiões, através das músicas, através da natureza, através das artes, e mesmo de valores que você cultiva pessoalmente, científicos ou não científicos, valores pessoais. Não necessariamente relacionados a uma religião, a um rótulo, mas a uma fé que você tem dentro de você, independente de ter religião ou não. Mas então a gente faz a pergunta, né? Por que nós médicos, né? Muitos perguntam, por que eu deveria tirar alguns minutos da minha consulta para abordar a espiritualidade? Existem vários motivos para você que é médico, que está me escutando, e que na correria do dia a dia só vai no básico, na questão técnica, né? E aquelas consultas de 15 minutos, isso tem que mudar. As pessoas, elas querem falar sobre esse assunto. Uma das razões para que nós médicos profissionais não abordemos a espiritualidade dos pacientes é o medo de impor ponto de vista religioso aos nossos pacientes, porque nós, na verdade, temos medo de não sermos bem recebidos. Mas só que na prática, na minha prática, vivendo com os pacientes, 38 anos de consultório, eu percebo que é exatamente o contrário. E aí, buscando recentemente estudos, eu vi um estudo realizado no Departamento de Saúde da Família, em Ohio, nos Estados Unidos, onde cerca de 1.000 adultos foram entrevistados e questionados se gostariam que o seu médico abordasse questões relacionadas à sua espiritualidade. E foi surpreendente porque 83% dos entrevistados relataram o desejo que os médicos perguntassem sobre crenças espirituais, e sendo que os cenários assim mais aceitáveis para a discussão seriam quando um paciente está com uma doença muito grave, doenças que ameacem a vida, onde a pessoa se vê com medo da morte, ou quando tem um ente querido extremamente doente e muito medo da morte. Parece que as pessoas aí se abrem dentro da consulta para uma conversa espiritual. Além disso, nessa pesquisa, acreditavam que as informações relativas às crenças espirituais interfeririam na capacidade dos médicos de encorajar a esperança, de dar conselhos médicos, de mudar a terapêutica proposta se fosse necessário. E isso realmente acontece quando você estabelece com o seu paciente uma consulta abordando a espiritualidade dele, a confiança, o teu conselho a ele, a relação se fortalece. Um outro estudo feito em 2015, também nos Estados Unidos, identificou que mais da metade dos artigos que buscavam compreender os desejos das pessoas em conversar sobre a espiritualidade, a maioria dessas amostras, considerava que era apropriado para o médico saber sobre as necessidades espirituais do seu paciente. E é fácil compreender esse desejo, porque se nós pensarmos que nos momentos de angústia e de sofrimento, e é exatamente nesses momentos que você está na frente do seu médico, seja qual for a especialidade dele,
nesses momentos, nós também recorremos àquilo que faz sentido para as nossas vidas. Independente de qual é a tua prática, qual é a tua crença espiritual, seja ela qual for, essa busca nesse momento difícil nos traz conforto, paz. Isso é espiritualidade. Então, nos mesmos estudos, foi relatado que os pacientes sentiriam mais empatia e confiança no médico que questionasse sua espiritualidade. E que isso, como eu já falei, intensifica a confiança no seu médico. Uma outra questão que apoia a essa abordagem são as evidências de impacto na saúde. Então, outras pesquisas mostraram em 2012, impactos que a relação de espiritualidade, de abordagem desse tema com os pacientes, melhoram o que nos pacientes? Melhora a saúde mental, melhora os hábitos de vida e melhora a saúde física. É uma relação direta. Todos esses benefícios foram observados. A saúde mental melhora exatamente 90%, promovendo uma sensação de bem-estar, de otimismo, de esperança, de propósito de vida, além de possuir uma associação inversa com a depressão, ansiedade, suicídio e abuso de drogas. Então, nós médicos temos que parar de nos protegermos, Porque, infelizmente, os conselhos de medicina, a medicina baseada em evidências, Essa medicina alopática, materialista, ela condena muitas vezes o médico que se envolve com o paciente no sentido de não só aconselhá-lo do ponto de vista emocional, mas também discutir com ele a espiritualidade para que ele busque recursos de cura através da sua religiosidade, da sua espiritualidade. Então, é evidente que você atendendo um paciente, abordando isso com ele já sai da tua sala com muito mais esperança. É isso que eu tenho feito há anos, desde os anos 80. E o que se observou também? Que há mais prevalência de hábitos de vida saudáveis nesses indivíduos. A pessoa fica muito mais estimulada a praticar atividade física, a ter uma dieta saudável, a fumar, parar de fumar, parar de beber em excesso. Então, a espiritualidade está associada a menores índices de doença coronariana, de câncer, de AVC, que é o acidente vascular cerebral, além de regular melhor a pressão arterial e diminuir os índices de mortalidade cardiovascular, que é a maior mortalidade no mundo ainda é do coração. É evidente que a abordagem espiritual diminui demais as emoções negativas, aumenta muito a sociabilidade, estimula hábitos de vidas que envolvem práticas espirituais de rotina. Nós temos que incentivar isso, por maior que seja a correria do dia a dia, nós temos que gerar nesse paciente um sentido de vida, um propósito maior para ele, que não só a sobrevivência, Que ele valorize a saúde e a vida dele. Isso é muito importante. E assim, existem instrumentos rápidos e fáceis para realizar essa abordagem. Então, você que é médico ou que é qualquer profissional relacionado à área de saúde, que aborda, que conversa com o seu paciente, então a gente tem que se conectar com a energia desse paciente. O Dr. Saulo dizia para mim, Dr. Saulo foi o meu mestre,
homeopata, que quando a gente estivesse na frente de um paciente, que a gente tinha que sair do nosso corpo emocional, neutralizar o nosso corpo emocional e sentir e pedir permissão ao anjo da guarda dele para nós entrarmos no corpo emocional dele, para podermos sentir e poder orientá-lo melhor, sentindo o que ele sente. Isso não é trazer a energia da pessoa para nós, muito pelo contrário, é você permitir com amor que você entre no corpo emocional da pessoa e sempre com amor e respeito você consiga entendê-lo melhor para que você possivelmente consiga orientá-lo e prescrever os medicamentos mais corretos possíveis, né? Existem muitos questionários hoje em dia, né, que eu estava olhando e a gente já faz isso com orientação espiritual, porque mais de 80% dos médicos não sabem, mas têm mediunidade. É difícil você ver um médico que não tenha mediunidade. Ele pode nem saber que ele usa mediunidade, mas no momento de um diagnóstico, no momento de um ato médico, seria impossível que nós... são tantos fatores, são tantas queixas e tantos fatores que você tem que raciocinar para poder elaborar uma receita ou para fazer uma cirurgia, que seria impossível nós acreditarmos que nós estamos fazendo isso só com o conteúdo que nós aprendemos na faculdade e ao longo da vida de médicos. É lógico que ao lado de nós médicos, mesmo sem muitos não perceberem, existe algum ser espiritual que nos intui. E nós médicos, em geral, já fomos médicos em outras encarnações. Muitos de nós. E os novos médicos que têm chegado agora, eu tenho percebido uma grande abertura na questão da intuição, da espiritualidade. São jovens diferentes, e tem que ser mesmo. São gerações que estão fazendo a intermediação. Eu me lembro que eu me formei em 1983. O que se falava disso na época? De mediunidade na medicina. Talvez os homeopatas, o próprio Dr. Saulo, que infelizmente faleceu em 92, que era homeopata do Chico Xavier, então ele me abordou um dia, eu fui no consultório dele para levar minha filha, ele me chamou, ele falou que ele já estava esperando e ele me ensinou muito. Nós íamos na livraria Pensamento, uma vez por semana, buscar livros, ali na Praça João Mendes. E eu não tinha dinheiro na época para comprar tanto livro. Tinha um orçamento apertado, iniciando a vida, filho pequeno, grávida também do segundo filho, um monte de empregos. E o Dr. Saulo fazia eu comprar e a moça do balcão dizia, serve cheque para 90 dias? Eu dizia que sim e levava aquelas pilhas de livro. Que livros eram aqueles? Eram livros de homeopatia? Não, gente, nenhum era livro de homeopatia. Todos eram livros de psicologia e medicina espiritualista de diversas partes do mundo, com tradução em português, editados pela editora Pensamento. Eram livros de fé, de crença, de psicologia, de psicanálise, para entendermos a mente humana. Então, essa abordagem de anamnese que hoje as pessoas, agora está tendo uma abertura, né, na anamnese, eu já faço há muitos anos, na medida que eu pergunto qual é a religião. Isso sempre foi fundamental, foi sempre o que eu aprendi. Porque se você vai abordar a espiritualidade de uma pessoa que é evangélico, que é testemunha de Jeová, então você vai respeitá-lo. E, por exemplo, nos casos de testemunhas de Jeová, eu não posso dar nenhum medicamento de origem animal e eu vou respeitar isso, porque é a crença do indivíduo. Lógico que hoje em dia, de verdade, né, as pessoas colocam na ficha católico.
E aí, não, doutor, eu sou espiritualista, porque já está se misturando o catolicismo com o espiritismo de uma forma muito grande. Quantos católicos também não acreditam em vida após a morte, em reencarnação? Com certeza. Então, na nossa anamnese, nós abordamos. Você tem alguma crença que te ajuda a lidar com seus problemas? O que te dá significado à vida? As pessoas olham para mim e falam: Nossa, doutora, está me perguntando isso? Estou. Quero saber como você lida com seus problemas. É só com o quê? É só com as coisas materiais ou você se liga, você acredita em Deus, de alguma maneira você ora para Deus? Você tem alguma crença específica que pode afetar as suas decisões médicas ou o seu tratamento? Então, no caso das testemunhas de Jeová, elas dizem sim, eu sou testemunha de Jeová e isso afeta as decisões médicas, que eu não tomo transfusão de sangue, etc, etc. Então, eu tenho que saber, eu tenho que respeitar. Eu sempre pergunto se a pessoa faz parte de alguma comunidade religiosa ou espiritual. E essa comunidade, ela te atende quando você precisa, ela te dá suporte, você tem liberdade de recorrer a ela? Alguns falam que sim, outros falam que vão eventualmente. Então, como a maioria das pessoas gostaria que o seu médico ou profissional na área de saúde considerasse essa questão da espiritualidade no seu tratamento, da religiosidade? Será que isso é tão fora do normal? Então, nós temos hoje que iniciar de uma forma mais contundente, e eu tomei essa atitude aqui no rádio, de abordar sempre essa questão espiritual. Não que eu não tivesse abordado antes, mas decidi agora falar claramente, né? Mostrar para vocês que existe um eixo neuropsico-imunoendócrino e, acima de tudo, espiritual. Então tem as questões espirituais, a sutileza da energia que nos permeia, que é uma energia neutra, e sempre lembrar que a energia é Deus presente em tudo, presente no nosso meio, na natureza, na nossa casa, em todos os lugares. E é uma energia neutra. Deus criou o mundo pelo mentalismo. E tudo que existe aqui embaixo existe lá em cima. É a lei da correspondência, né? Para quem nunca leu Hermes Trismegisto, que pode ter vivido mais de 2.500 anos antes de Cristo no Egito, um grande pensador. Existem rastros da existência de Hermes Trismegisto. Leiam mais sobre ele, né? Então, essa espiritualidade, como ela se manifesta na nossa vida? Como que o corpo físico adoece? Sim, o corpo físico adoece depois que já houve adoecimento do corpo espiritual, do corpo mental, do corpo emocional, e a última questão se manifesta no corpo físico. Então, se nós não entendermos que a doença é trabalhada nesse eixo espiritual, neuro, psico, endócrino, imunológico, como é que a doença se forma? Como é que o câncer se forma? Né? Então, nós vamos abordar agora, na segunda metade do programa, a questão do câncer a partir do ponto de vista mais holístico, né? Eu vou dar 5 minutos de intervalo, mas não saiam daí que nós vamos continuar conversando hoje. Hoje é um dia muito especial. Já volto. Bom dia, voltamos no nosso programa Homeopatia Corpo, Mente e Espírito na Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. Estamos aqui hoje ao vivo com muita paz, muita alegria, falando sobre
espiritualidade e medicina, um assunto tão e tão importante que eu gostaria de dedicar esse programa todo a esse assunto. Tudo isso começou quando eu entrevistei a semana passada o jovem Vinícius Vasconcelos, que é um estudante do Hospital do Câncer, na área de iniciação científica em radiologia, não é médico e nem psicólogo. E ele trouxe questões espirituais, de psicografia, psicofonia, traumas de abdução, em pacientes que foram estudados com aparelhos de tomografia funcional, de ressonância funcional, eletroencefalograma. E a partir daí, esse dia de hoje, eu estou dedicando à espiritualidade dentro da medicina, né? De que forma as coisas acontecem. Antes de continuar, eu vou só divulgar o meu livro. O livro é o Guia Prático de Medicina Chinesa. É um guia bacana que foi feito para você que nunca escutou, nunca soube direito o que é energia, como que a energia se manifesta na natureza, do ponto de vista do Yin, do Yang, dos 5 movimentos, de que forma circula a energia entre os 5 órgãos. Então, eu estou dizendo que esse livro eu abordo a história da medicina chinesa de uma maneira bem objetiva e todos os conceitos e um capítulo para cada órgão, como é que é a manifestação da obstrução do Qi no meridiano do pulmão, do coração, do fígado, do rim, do baço e do pâncreas. Falo sobre alimentação. Tem um livro que eu falo do espírito dos órgãos, Zhang, isso é fundamental, principalmente no tema de hoje do nosso programa. E tem um glossário de doenças de A a Z no final do livro, onde eu abordo as questões emocionais e as questões de disfunção de energia em cada sintoma ou cada diagnóstico. Então, é um livro prático, para ficar na sua cabeceira, no dia a dia você vai pesquisar, você acorda com algum mal-estar, vai consultar o glossário, vai entender o porquê das coisas. Esse livro foi editado pela editora Alfabeto, vocês têm disponibilidade no site da editora alfabeto.com.br. Também está disponível na Amazon.com, Americanas.com, também nas farmácias que são nossas parceiras, a farmácia Artesani, na Pompeia, aqui em São Paulo. Você pode ligar e receber o livro em casa no 3097-9900. 3097-9900. Na farmácia homeoterápica, no 3277-1007. 3277-1007. Bom, para quem gostaria de saber mais informações, muita gente escreve lá no Message, no Facebook, informações sobre consulta comigo. Eu vou divulgar os telefones e a Patrícia, minha secretária, pode te atender ao telefone ou pelo WhatsApp. Os telefones do consultório de São Paulo, que também marcam consulta para Jundiaí, quinzenalmente eu vou até Jundiaí e atendo no consultório de Jundiaí, mas você pode ligar em São Paulo para marcar consulta no 11 3875 0199. 3875 0199 ou 3875 0920. 3875-0920. Para quem achar melhor, mais confortável o WhatsApp, você pode ligar, falar com a Patrícia, escrever no número 11 99 132 9251. 99132 9251. Bom, então vamos lá. Nós, médicos, escutamos com muita frequência no consultório: graças a Deus, doutora, eu melhorei. Doutora, eu vou ficar boa. Ou eu vou ficar bom se Deus quiser.
Vocês têm, o brasileiro é um povo muito religioso. Eu acho que é um dos povos mais religiosos do mundo. E é muito interessante porque 90% dos brasileiros se autodeclaram pertencentes a alguma religião. Isso não acontece na Europa nem nos Estados Unidos. Mas 90% dos brasileiros têm alguma fé em algo. Isso é natural, a religiosidade, a espiritualidade no nosso país. Né? Diz que o Brasil é o celeiro do mundo e o celeiro da fé. As grandes transformações espirituais vão sair daqui, do Brasil. Então, quando você enfrenta situações de estresse emocional, você naturalmente se liga em algo e pede ajuda. Então, as pessoas que têm crenças positivas estimulam hábitos de vida mais saudáveis. Essas pessoas, elas aderem melhor aos tratamentos, elas auxiliam os tratamentos. Elas aumentam a resiliência ao estresse, entre outros benefícios. No entanto, as pessoas com crenças negativas são caracterizadas por muitas queixas, muitas culpas, raiva, medo, mágoa. Todo esse conjunto de sentimentos, principalmente a culpa e o medo, dificulta o tratamento e pode gerar um desfecho clínico bem ruim, uma piora dos sintomas. Uma outra coisa que eu não acho bacana é que tem muitas pessoas que delegam a Deus a solução de todos os seus problemas, né? Então ela fala, eu sou ferrada mesmo, eu não vou me curar mesmo, Deus não faz nada por mim, se Deus fosse bom não estaria aqui me punindo, olha aí como é que tá a minha vida tá ruim, eu não tenho dinheiro, eu tô desempregado, eu não tô bem, acabei de me divorciar, tô com câncer, e como é que existe Deus, né? Deus não existe, se existisse eu não tava agora nessa situação. Você quer saber? Então eu não vou pedir mais nada, eu não vou acreditar em mais nada, eu vou jogar na mão dos médicos, o que os médicos falarem eu vou fazer ou nem vou fazer, porque não adianta mesmo, né? E eu não vou participar de nada. Então são pessoas que são tão desiludidas, tão descrentes e que acham que Deus é punição, mas não olham para dentro de si, e muito menos para o passado, para saber o que elas fizeram, pensaram, sentiram no passado que fez com que elas acreditassem agora que Deus é punição. Como eu disse no primeiro bloco, a energia é neutra, a energia está permeada no ar. Nós estamos rodeados de energia. Mas como existe a mente, então se você pensa de uma forma negativa e pragueja a sua sorte e delega a culpa nos outros, eu sou azarado mesmo, nada para mim dá certo. Também com aquele marido que eu tenho, aquele traste, né? Aquele bêbado daquele meu marido, a minha vida não vai para frente. Também aquele filho que eu tenho que só me dá problema, que vive desempregado e se droga. Aquele meu filho que é surtado, que é esquizofrênico, que é um peso na minha vida. Aquela minha filha que decidiu que gosta de namorar menina e não menino, isso é uma vergonha para mim. A minha vida não presta mesmo. Para que eu me esforcei tanto para criar esses filhos, para me dar esse desgosto? E esse marido? Quantas pessoas colocam a culpa nos outros e não olham para dentro de si e não veem quanto elas são preconceituosas, mal-humoradas, negativas no pensamento, na fala, no sentimento. Então, toda essa emissão de negatividade vai fazer com que essa energia que esteja nos permeando e que é neutra, ela se organize
com o teu pensamento negativo e ela vai trazer aquilo que você está emanando, vai trazer coisas cada vez mais pesadas e negativas para a sua vida. Então, vamos fazer um pouco diferente. Ah, mas eu não sei fazer. Então, aprenda a orar. A oração é um atributo do positivo, da fé. Como é que você ora? Ai, Deus, por favor, manda para mim dinheiro, manda saúde, manda... Quer dizer, Deus tem que mandar tudo. E você, o que você faz? Então, um jeito de oração talvez seja você... Tá bom, então você está sobrecarregada, você está sufocada, você não quer fingir que nada está acontecendo, então chama aí Deus, olha, Deus, tá difícil, sabe, a minha vida não tá boa, eu tô enfrentando tais problemas, o dinheiro não vem, só aparece dívidas e cobradores, a minha vida não vai bem, o meu filho isso, o meu marido aquilo, ou eu tô sozinha, ninguém gosta de mim, eu tô aqui abandonada, eu não tenho amigos, a minha família já morreu, não tenho mais ninguém, ai, que eu tô cansada, tá, reclamou tudo? Põe vírgula. Mas, olha a palavra mágica, mas Deus, eu creio no Senhor, a minha vida já está melhor, vai melhorar ainda mais, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E você, Senhor, vai me proteger, o Senhor está presente, eu estou otimista, eu acredito, eu me sinto... Aí você começa a expressar palavras positivas, não é da boca para fora, é sentindo, fecha os olhos, sente. Eu rezo muito colocando Ave Maria instrumental. Só você pegar no YouTube, põe lá, Ave Maria instrumental. Então fica aqueles instrumentos expressando aquela vibração grande, né? Ave Maria de Gounod. É maravilhosa, não precisa ter uma voz cantando, basta a instrumentação, vai te elevar muito. E você fecha os olhos e sente aquela música e começa a imaginar a sua vida maravilhosa, todos os da sua família em casa, bem, todo mundo trabalhando, todo mundo conversando numa refeição ao lado da mesa, ao redor da mesa, as pessoas entrando e saindo, te beijando e você abençoando e beijando seus filhos, né? Você começa a imaginar e sentir. Quando você começa a imaginar e sentir essa energia que está permeada no ar, que é neutra, ela começa a se organizar a seu favor e as bênçãos começam a chegar. Então, se você está doente, achando que você está com câncer, você está desenganado, que não tem mais saída para você, muito pelo contrário. Vai no médico, faz os exames, passa pelos tratamentos, abençoa aquele médico antes de você entrar na consulta. Deus, abençoe esse médico que vai me tratar. Ponha nas mãos dele as soluções para os meus problemas. E se eu não houver cura para mim, que eu consiga aprender através da doença as lições que eu tenho que aprender na minha vida com o mínimo de dor possível e com o máximo de amor a mim mesma, em nome de Jesus, em nome de Deus. Abençoe esse médico que vai me operar, abençoe essa enfermeira que vai me cuidar, abençoe essa quimioterapia que eu vou receber e eu vou me curar. É abençoado esse remédio. E não vai lá para a quimioterapia, poxa, eu vou fazer isso vai me fazer mal, isso eu vou sair mal, eu vou vomitar, meu cabelo vai cair, nada disso. É abençoado o medicamento que entra pela minha veia agora. Então começa a abençoar tudo, começa a sorrir, acorda de manhã, sorri, abre a janela e respira. Poxa, que legal, você acordou, você está ali, você está viva. Olha que dia maravilhoso. Ah, doutora, mas está chovendo, como é que eu vou ser feliz nessa chuva, nesse frio? Abençoada a chuva e frio. Olha as plantas como estão felizes com a chuva.
Tudo tem um sentido, todos são ciclos, e a gente tem que aprender a apreciar e a gostar de tudo. Então, para de ser negativo, para de achar que você é um azarado, que você é uma infeliz, que a vida não acontece para você. Pensa no que você está falando, de que jeito. Então, gente, o que eu quero dizer é o seguinte, que eu tenho trabalhado demais os meus pacientes, quem é meu paciente sabe disso, na oração. Eu não acho que é perder tempo. Tem muitas vezes que eu estou atendendo, talvez até pessoas que eu já atendi, eu tenha feito isso, eu vou anotando calado, eu escuto tudo, e eu saio, eu me desidentifico do meu eu emocional e me coloco do outro lado da mesa, dentro da pessoa. E aí eu vou anotando, queixa 1, 2, 3, 4, e a minha ficha é dobrada em 3, então ela é bem compridona. Aí tem um paciente que 20 e tantas queixas, 40 queixas. Aí eu levanto a ficha e mostro para a pessoa, você acha que eu vou te dar remédio para tudo isso daqui? O que você acha que está acontecendo com você? Você acha que realmente você é doente de todos esses sintomas? Cada um é uma doença, cada um é um remédio? O que está acontecendo com você? Como você está emocionalmente? Quem é você? Aí eu repito o nome dela. É Ana Paula. Quem é você, Ana Paula? Quem é a Ana Paula? A pessoa vai para trás, abre o olho, muitos lacrimejam. Quem é o Inácio? Quem é a Fernanda? Quem é a Maria do Carmo? Quem é a Maria Aparecida? Quem é o seu Osório? A pessoa olha e fala, doutora, eu não sei. Não sabe quem é você? Eu só quero saber quem é você. Quais são os seus valores? O que você acredita? Como é o seu temperamento? O que você gosta ou não gosta de fazer? Qual é o seu hobby? Você tem religião? Qual é a sua prática espiritual? Eu sou fulano de tal, eu sou isso, sou aquilo, eu sou diretor, eu sou isso. Não, eu já sei, a parte profissional, tudo bem, faz parte. Mas quem é você do profissional para dentro? Quem é você? Não é importante saber quem é você? Como você lida com isso? Você tem raiva? Raiva do quê? Você chora? Chora do quê? Quais são os seus medos? Quais são os seus medos? É permitido ter medos, mas lembrem-se, pessoal, que medo é algo que não existe, que a nossa mente cria, porque o Criador não criou o medo. Então, a nossa mente cria e alimenta o medo. É você que alimenta, você que dá comidinha para o medo. Porque você tem medo disso, daqui a pouco você complementa o medo com medo daquilo e daqui a pouco vem a negatividade. Porque aquela energia que é neutra, que está no ar e você está jogando negatividade, volta tudo para você. Aí você deseja muito ter uma promoção no seu trabalho. Mas a vida toda eu fui uma funcionária exemplar. Tudo que me pediam eu fazia, ficava fazendo hora extra, fazia tudo. E de repente eu ansiei muito para o meu chefe se aposentar, para eu ficar no lugar dele. E quando ele se aposentou, o diretor trouxe uma pessoa de fora e colocou no lugar do meu chefe e não me deu essa oportunidade. E agora eu desanimei total. Para que eu fiquei lá 20 anos aguentando aquele chefe chato, discordando, mas fazendo aquilo com raiva, né? Porque fazia com raiva, não concordava. E agora que eu tenho a grande oportunidade, eu perdi. Agora eu vou largar tudo mesmo. Porque agora eu vou para lá só até me aposentar, porque não vou pedir demissão, vou perder tudo. Os meus direitos. Acho tão engraçado falar os meus direitos. Os seus direitos são todos os direitos, todos nós temos tudo a nosso favor, na nossa mão. Basta
nós mentalizarmos aquilo e sentirmos aquilo. Então, abençoado seja esse novo chefe que chegou, que ele venha trazer para mim ensinamentos. Abençoado é o meu trabalho, quantas pessoas não estão trabalhando? Abençoado seja o meu caminho, que Deus me encaminhe para o caminho correto. Se eu não quero mais ficar aqui, se eu estou aqui frustrada há 20 anos, se tudo que eu tinha que aprender já aprendi, não tem nada para mim, então, Deus, confio que algo maior me espera pelo meu merecimento, pela minha prática e que meus caminhos estão abertos. Questão de tempo, meus caminhos se abrem. E qual não foi a surpresa dessa moça que eu estou contando? Que o tal chefe novo que apareceu, houve uma proposta, ele foi para o exterior trabalhar em outra empresa do mesmo grupo, porque ele tinha uma competência X para aquele cargo, e em poucos meses ela assumiu a posição que ela sempre quis assumir. E aí eu disse para ela, bom, agora você virou a chefe. E o que você pode fazer de diferente daquilo que você sempre criticou naquele seu primeiro chefe? É a grande oportunidade de você virar esse jogo e de ter um aprendizado maior, de oferecer para os seus subordinados mais compreensão, elogios aos trabalhos que eles fazem, confiança, ter confiança nos seus subordinados. E não desconfiar e fazer esse perfil de que eu faço melhor e eu não delego tanto e critico todo mundo. Né? Aposte, perceba o potencial do seu funcionário e faça aquele funcionário ir para frente com alegria, com harmonia. Tudo é a maneira da gente pensar. Então, se você entra num consultório médico, quer fazer um tratamento médico e joga na mão do médico a possibilidade de cura, doutor, o senhor vai me curar. O senhor é a minha única esperança e última esperança. Tudo bem, o médico vai te acolher, vai fazer o melhor, mas se você não fizer o melhor por você e só delegar na mão do médico, você não vai se curar. Porque os pacientes têm que entender que quem se cura é você que cura, não é o médico. O médico é só um instrumento de orientação, mas é a sua mente, é o amor que você tem por você mesmo, é você entender o que você está fazendo de negativo na sua vida, a maneira de pensar, de agir, de falar, que te levou até aquela célula tumoral. Gente, todos nós temos células diferentes que se formam no nosso corpo diariamente e o nosso sistema imunológico é competente e vai lá e destrói, ok? E o que faz com que a célula se perpetue e se divida de uma maneira desordenada e forme um tumor? É os seus hábitos de vida, a sua mente, o seu emocional, a sua comida errada, os seus exageros, as suas responsabilidades. Então, não vá jogar na mão do médico, da equipe de enfermeiros, fisioterapeutas, a responsabilidade. E agradeça. Se você está aí internado, agradece cada um. Amém, amém. Amém a cada enfermeiro que entra no seu quarto. Amém a cada médico. Eles estão lá, eles estão abrindo mão da vida deles para te ajudar. Agradeça, ok? Então, é isso que eu queria conversar com vocês hoje. E com certeza na semana que vem eu vou atender os ouvintes para vocês fazerem as suas perguntas, tirarem as suas dúvidas. Inscrevam-se no meu canal do YouTube. E para marcação de consulta, eu sou a doutora Ana Clélia Matos, sou médica homeopata. Os telefones de WhatsApp é 11 99132 9251. 991329251 ou os telefones fixos 11 3875 0199 3875 0920. Muito obrigada, um beijo carinhoso a todos e até a próxima semana, se Deus quiser. Um beijo.